Oi pessoal, Luísa Camilo falando, e hoje eu vou continuar com vocês aquela nossa série sobre os arcanos maiores que eu venho fazendo uma vez por semana, tá bom? Para quem não sabe, eu venho utilizando esse livro para isso, mas esse livro não é necessário para você conseguir entender e acompanhar, tá bom? Tá na descrição a resenha dele, caso alguém tenha curiosidade. Esse livro aqui eu consigo destacar as cartas dos arcanos e ir pintando, né, para dar a minha cara para essa carta. E aí eu vou usando isso para falar com vocês. Enquanto eu pinto, eu vou falando com vocês. Mas vocês sabem, né? Quem tá acompanhando sabe que eu não pinto coisa nenhuma. Na verdade, é uma desculpa para eu conseguir falar com vocês sobre o arcano sem ter que aparecer, porque eu ainda não tô muito pronta para isso, né? Sou uma pessoa muito tímida. Então, no final, claro, vou mostrar a carta pintada para vocês, mas não sei se eu vou conseguir de fato ir pintando enquanto eu falo. Tá bom? Só para contextualizar, já falamos sobre 3 cartas nesse caminho, tá bom? Então, conversamos sobre o louco, expliquei algumas coisas básicas sobre ele. Para quem chegou agora, o louco é nosso personagem principal, tá bom? É ele que vai percorrer esse caminho. Não é à toa que um dos arquétipos dele é o andarilho, tá? Ele é o número 0, porque na verdade ele não é o caminho, ele é quem percorre o caminho, né? Que vai começar de fato no mago. Então, no mago, o louco é como se fosse uma criança que acabou de nascer, né? Afinal de contas, a energia do louco não era materializada aqui na Terra ainda. É como se fosse a nossa centelha divina, nossa alma, pairando por aí, sem gênero, sem definição, né? E aí, quando é materializada na Terra, ela começa a percorrer esse caminho. E o mago é a primeira parte desse caminho, que é a sua materialização aqui. E aonde ele tem que começar a aprender a lidar com as coisas da terra. E aí ele começa a ter acesso e controle sobre os elementos da terra, né? Que estão representados aqui na mesa. Então, o mago apresenta isso ao louco, né? A materialidade e o gênero masculino. E a energia ativa de fazer acontecer, de viver a vida, tá bom? Passamos pela sacerdotisa ou alta sacerdotisa ou papisa, que nesse caminho representa, entre outras inúmeras coisas, né? Representa um contraponto ao mago, já que aqui é a energia feminina e passiva, tá bom? Junto com o mago, a papisa vai representar uma coisa muito importante, um ensinamento muito importante para o louco, tá bom? Que ele precisa ser ativo, mas ele precisa ser passivo também para conseguir materializar as coisas, para conseguir formar suas ideias, suas opiniões, seguir o seu caminho, fazer tudo que ele tiver para fazer, concluir seus objetivos, né? A gente precisa da energia de fazer e a gente precisa da energia de pensar, né? Juntando isso, a gente vai materializar de fato e gerar o que a gente precisa gerar, entendeu? Falo aqui de ideias, falo aqui de projetos, falo aqui de pessoas, né? Essa carta da Imperatriz, ela representa o nascimento de fato das coisas, né? Você planejou aquilo com cuidado no mago e na sacerdotisa e agora você vai de fato fazer essa ideia acontecer, fazer esse projeto acontecer, fazer essa criança nascer, entendeu? Que é na Imperatriz, que é o resultado do princípio ativo e passivo. Entendeu? Então, assim, eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa, volta ou vai acompanhando a série comigo, que eu vou falando mais sobre as coisas também. Não vou aprofundar demais, porque isso aqui é um primeiro contato com as cartas, né? A gente não precisa de profundidade aqui, a gente precisa conhecer, né? Então, vou falando umas coisinhas básicas para vocês. A Imperatriz, ela representa o arquétipo da mãe, né?
Claro que a gente não vai pensar só em arquétipos quando a gente olhar para uma carta, a gente vai pensar em energia de forma geral e analisar toda a simbologia que a carta tem. Mas para vocês entenderem de uma forma fácil, e acho que essa é uma das cartas mais fáceis de você entender, é relacionar a imperatriz com a mãe. A mãe é a mulher que gera, que nutre e que acolhe, não é? Então é basicamente isso. E ela também é o ciclo da natureza aqui. Ela não representa só uma pessoa, ela é a própria natureza. Ó, aqui também essa representação deixa isso muito claro, muito bem claro, né? Eu ia falar. Fica muito claro. Ela faz parte da natureza, ela é essa montanha de fertilidade. Você vê que aqui ela parece grávida também. Normalmente essa carta apresenta uma mulher grávida, para ficar muito claro também essa noção da fertilidade e da gestação, tá bom? Então aqui ela vai gerar tudo que existe na Terra e ela vai reger todos os ciclos naturais da Terra também. E aqui também se fala muito da fertilidade, apresentando plantas e animais, né? Então é a fertilidade, o crescimento e o nascimento de todos esses seres, né? Ela cria todos esses seres e ela acolhe todos eles sob o seu manto, né? Ou seja, é a natureza que, além de tudo, fornece para nós tudo aquilo que a gente precisa, tá? É um acolhimento mesmo. Então você vê a mulher gestando o próprio planeta. Olha ela aqui também, ó, como uma gestante muito tranquila no seu processo de gestação e de formação dessa criança, né? Que mais? Normalmente tem trigo na carta, né? Que é um símbolo de fartura e fertilidade. Tem a natureza também. Tem a representação do feminino, né? Essa também é uma carta do sagrado feminino, né? Esse tarô é mais minimalista, mas ele coloca isso. Olha a plenitude dessa imperatriz abraçando o feminino, né? E esse trigo, parece ser trigo também, representando a fartura e um dia ensolarado. Aqui, como uma mulher grávida, e eu acho muito interessante essa carta. Vou pôr na descrição a resenha desse tarô também, que esse tarô é muito legal. Acho interessante, você não tem aqui o cenário natural, né? Mas você tem a mulher grávida descansando. E você vê ao seu lado um pedaço de bolo. Também representa essa questão da fartura. Mesmo porque nessa época, pelo que parece aqui, né? Ela é uma rainha, de fato, né? E nessa época não era todo mundo que tinha acesso a doces tão elaborados, né? Você vê aqui é um bolo confeitado. Isso é coisa de gente que tem recursos financeiros também, né? Então, assim, a carta não fala necessariamente de recursos financeiros, mas fala de recursos e abundância, né? Então, é isso que esse bolo representa nessa carta. E os coelhos, que são representantes, assim, muito típicos da fertilidade, né? Eles conseguem se reproduzir numa velocidade e quantidade absurda, né? Então é um símbolo muito comum da fertilidade também. Aí a gente vai ter o seguinte aqui também, nem só de qualidades é feita imperatriz, né? Procurei algum tarô que representasse isso, mas eu tava com um pouco de pressa, não deu tempo de olhar todos, mas eu achei esse daqui. Aqui você vê que ela tem um semblante diferente, né? Você vê nas outras cartas que ela tava com aquele semblante receptivo, acolhedor, tranquilo. Mas aqui ela tá um pouco nervosa. Então, assim, também tem esse lado imperatriz, né? Ela também pode ser furiosa, assim como a natureza. A natureza tem os seus ciclos e tem os seus eventos catastróficos também, né? Então, a natureza, ela age de forma muito sábia. Ela nutre a todos, ela oferece recursos a todos,
mas ela também pode ser furiosa, né? Existem esses eventos, né? Esses acontecimentos naturais, as tempestades, os furacões, os terremotos, os vulcões, tudo isso tá sob o controle da imperatriz. E às vezes ela se exalta e deixa essa energia fluir de forma descontrolada, né? Que causa muitos danos e prejuízo aos seres que vivem na Terra e as plantações, até o ambiente, não só os seres, né? Isso é a fúria da natureza também, que a imperatriz pode representar. Então, dependendo do lugar que cair no jogo, né, da posição no jogo que essa carta sair, você vai usar um lado ou outro dela, né, para tentar entender o que está acontecendo. Observando também as cartas que acompanham. Então, ela também tem o seu lado de sombra, tá bom? Vamos falar de fertilidade, vamos falar de acolhimento, mas vamos falar também de fúria, de controle, né? A gente tem aqui também a figura da mulher que tem o controle de tudo. Então, quem tem o controle de tudo ou quer ter o controle de tudo, vai tender a quê? A manipulação, né? E ao exagero desse controle. Então, a gente vai ter aí a pessoa manipuladora também, ou seja, mais um conceito dependendo de onde essa carta sair e dependendo da pergunta, tá bom? Mas no caso, a gente pode fazer uma diferença aqui entre ela e a sacerdotisa, que eu já falei para vocês, que tem uma tendência manipuladora e fria, né? No caso, a imperatriz não é fria, é uma manipulação de quem quer cuidar de você, quem quer cuidar da situação, né? Não é positivo isso, claro que não. Mas a intenção aqui não é uma intenção ruim, tá? Ela faz isso, ela tenta exercer esse controle e ela vai acabar manipulando, achando que tá fazendo isso pro seu bem. Às vezes até está mesmo, né? Mas às vezes ela só tá achando que tá fazendo pro seu bem e no final tá te afetando. Isso é uma face também da imperatriz, tá? Então, tudo vai depender do lugar que cair a carta no jogo e de quem estiver acompanhando essa carta. Ó, aqui você pode ver ela também com uma cara, né, um olhar meio diferente. Aqui ela não tá muito acolhedora também, né? Ela tá observando muito, avaliando muito, para ver se ela aprova ou não essa situação ou o que você tá fazendo, né? Mas assim, ela é de fato muito diplomática, né? Ela tem poder sobre tudo, mas ela também consegue entender as coisas. Então, não é um autoritarismo como a gente vai ver quando chegar no imperador, né? É a questão de cuidado mesmo. Então, você percebe também que, geralmente, na carta da imperatriz, tem a presença de água. Ó, aqui ela tá vestindo água corrente. E aqui você vê que ela tem um rio correndo a partir dela, né? Ela é a própria fonte desse rio, mas são as emoções, as coisas fluindo aqui. Ela tem controle das emoções, mas ela vive e age com emoção, tá? Diferente da imperatriz não, desculpa, da sacerdotisa, que eu já falei, e diferente do imperador, que quer ter o controle, mas não existe emoção nenhuma, né? Então, aqui, geralmente, é pro nosso bem, é pro bem de quem ela gosta. Vai ser sempre positivo isso? Não, não vai. Aqui, a gente pode estar falando de uma mãe controladora, de uma mulher controladora também, né? Quando cai numa posição onde você quer definir quem é a pessoa que a gente tá falando, né? No jogo. Como ela é, a personalidade, né? Que mais que pode ser útil? Assim, acho que por enquanto é o suficiente para entender quem é a imperatriz, né? Vou pintar a carta, gente, não pintei, vocês estão vendo? Eu nunca consigo começar, eu fico mostrando e falando. Quando é para falar de tarô, eu viro a palestrinha, né? Mas é basicamente isso. Representa o feminino, o sagrado feminino, o ciclo da natureza, a fertilidade,
a geração de vida e o cuidado com essa vida gerada, né? A nutrição, o acolhimento e o controle, sim, até certo ponto, o controle, a manipulação, né? E também a fúria da natureza e também a noção de ciclos, que as coisas têm seu ciclo certo para acontecer. Então vai falar também um pouco de paciência, dependendo de onde cair, tá bom? Deixar a coisa seguir o seu curso natural e ter paciência é uma outra interpretação possível aqui da Imperatriz, tá bom? Vou pintar a carta e já volto com vocês. Vou mostrar aqui em algum lugar. Obrigada para quem ficou comigo até agora. Não esquece de curtir o vídeo se você curtiu. Não esquece de se inscrever, porque tem bastante conteúdo e ainda terá muito mais. E pode ser do seu interesse. E você também me ajuda, me deixa muito feliz, tá bom? Então, obrigada, gente. Um abraço para vocês e tchau.